Amém, irmãos? Tudo bem? Deus abençoe todos que conseguiram a tarefa da leitura, porque é uma bem-aventurança ler a palavra de Deus, né? E meditar nela muito mais, né? Então, damos graças a Deus. Isso, de fato, os irmãos puderam perceber o quanto que Cristo aliviou a nossa carga. Imagine se você lesse todos os mandamentos da lei, né? Como Cristo realmente tirou esse fardo. Só precisa a palavra viva ser revelada em nosso coração para podermos obedecer o Senhor, né? Então, essa é a obra de Deus. Quero voltar novamente naqueles 2 versículos que iniciei a compartilhar aquele dia. Isaías capítulo 40. Nós vemos aqui a ação da palavra de Deus efetuando assim um secar daquilo que é realmente carne, queimando, na verdade, todas as suas obras, todo o seu poder, sua força, e também o Senhor, com a sua palavra, destruindo aquela glória que a nossa carne tem, né? E nós observamos isso na casa de Deus, quando alguém tem uma glorinha própria, ele faz alguma coisa na casa do Senhor e os pastores não falam nada. Então aquele irmão já fica um pouquinho lá dentro, assim, meio, né? Ele nem reconheceu o que eu fiz, né? Ele nem me convida para pregar. Então fica aquela gloriazinha, né, pessoal, né? Ele não consegue ficar quietinho, escutando, não consegue, mas a palavra está vindo para ele realmente queimar aquela glória. Mas a carne é tão forte que ela busca glória para si mesma. Então, é isso que Deus quer destruir na casa de Deus, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Eu não sei se temos tempo, mas poderíamos fazer uma progressão ali do livro de Atos, como eu falei, que no capítulo 6, quando acontece ali alguma coisa ali da obra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, diz que ali a palavra crescia, né? A palavra crescia e aumentava o número dos discípulos, né? Depois, se você passa um pouco mais para frente, você vai ver que a palavra de Deus, ela aumenta a sua potência, mostra que ela se fortalecia. Então, quando você chega no capítulo 19, eu vou ler só o 19, por causa do tempo. Então, no 6 você vai ver que ela crescia, né? Então o Espírito Santo começa a crescer com a palavra, porque ali o poder de Deus realmente vai debilitando os homens. Aparece no capítulo 12, quando Herodes começa a querer falar como se fosse um Deus, aí diz a palavra que o povo grita, voz de Deus e não de homem. Então o Senhor mata Herodes comido de bicho, né? Então a palavra de Deus é poderosa. Quando ela atua na casa de Deus, ela vai realmente pegar a carne e vai fazer os bichos comer mesmo. Então,
nós precisamos do poder total da palavra do Senhor, porque daí o nome de Jesus Cristo será engrandecido. Aqui, o verso 20 do capítulo 19 de Atos diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Crescia, se fortalecia, prevalecia, prevalece. Quando ela prevalece sobre a nossa vida, é o que aconteceu em Éfeso. O verso acima, você vai voltar um pouquinho, 17, verso 17. Ali existia um nome que estava sendo invocado, que era o nome de Diana dos Efésios. Né? E eles ficaram, quando houve uma situação ali, eles ficaram por 2 horas gritando o nome da Diana dos Efésios, mas não adiantou nada, porque o nome de Jesus foi engrandecido. Aleluia! Então, não adianta o diabo ficar falando agora aí, por aí, atacando, as hostes espirituais nos atacando, mas no final desta reunião o nome do Senhor Jesus Cristo será engrandecido. Porque o coração de vocês, a palavra de Deus está prevalecendo. E daí, veja o que acontecia, diz assim, e foi isto notório, porque houve uma obra ali, expulsação de demônios, houve, por exemplo, rompimento com feitiçaria, livros dessas coisas, eles queimaram na praça, e o Senhor, diz a Bíblia, que no verso 10, e isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só, o temor está ligado com o engrandecimento do Senhor, certo? O reconhecimento de que Ele é o Senhor. O Senhor diz lá em Malaquias, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Então nós temos um Senhor que devemos temer. Amém? E temos um Pai que devemos honrar. Né? Então aqui você vê que caiu naquela cidade um grande temor, porque o nome de Jesus era engrandecido. Né? Então eles... Aqui, toda língua que cria no Senhor começou a reconhecê-lo e confessar como Senhor. Quando Paulo realmente recebe a revelação de Deus, ele, no caminho de Damasco, vê o Senhor e acaba ficando cego. E ele pergunta, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. A partir dali, Paulo começa a pregar um Jesus que não se conhece segundo a carne, mas se conhece segundo a sua glória desde a eternidade. Então as cartas dos apóstolos são mais altas do que as do Evangelho. O Evangelho mostra um Cristo segundo a carne, mas quando o crente quer crescer, ele precisa ver as cartas dos apóstolos, após a ressurreição e ascensão de Cristo. Porque eles agora têm uma nova perspectiva do Senhor Jesus, uma revelação da sua glória. Ele não é negado que veio em carne, mas ele é agora engrandecido como ele é de fato hoje, está sentado no trono de glória. Todo crente vai mudar os seus louvores na casa de Deus quando ele conhecer Jesus Cristo como ele é hoje. Né? Então, de fato, o engrandecimento do Senhor Jesus Cristo na casa de Deus deve realmente ser pensado em engrandecê-lo. Todas as reuniões, todos os cultos, os músicos precisam ler todas as epístolas até o Apocalipse, para ver, desde Atos ao Apocalipse, para ver quem é Jesus. Agora, né? Então nós podemos diminuir aquilo que Jesus é com os nossos louvores muitas vezes. Os louvores não colocam ele na dignidade
que Ele é. Então precisamos engrandecê-lo. Precisamos conhecê-lo na sua grandeza. Pedro, depois daquela experiência do Pentecostes, ele entendeu a experiência da transfiguração. Ele disse: nós mesmos vimos a sua majestade. Você já viu a majestade de Deus? Se a gente vê a majestade de Deus, nossa vida será outra. Será outra. Então, vejamos então. Então, o poder da palavra do Senhor, ele vem com esse propósito, o engrandecimento da pessoa de Jesus Cristo. Todas as Escrituras, o Deus Pai colocou algo escrito sobre o seu Filho. Toda a Escritura estava mostrando o Filho de Deus. E daí o Senhor falou para os judeus: vocês procuram nas Escrituras buscar, né, a vida eterna, são elas que de mim testificam, e aí que está, são elas que de mim testificam. Quando ele aparece àqueles discípulos que estão andando no caminho de Emaús, ele diz: de mim estão escritos assim, assim, assim na lei, nos profetas e nos salmos, e o Senhor discorre, faz uma conferência em poucas horas de todo o Antigo Testamento. Imagina que conferência maravilhosa, né? Pouco tempo andando com Jesus e sabendo de toda, abrindo os olhos, diz que abriu-se os olhos deles, do coração deles, que eles entenderam que de fato o Messias é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela tem essa função de minguar, de queimar a nossa carne, tirar a nossa glória e passar para Jesus Cristo. Amém? Será que estamos de acordo? Amém. Estamos de acordo que devemos engrandecer Jesus Cristo? Então, é isso. Aqui, voz do que clama no deserto, verso 3 do capítulo 40 de Isaías, já lemos isso. Preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo a vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Então, qual é o propósito aqui? O propósito é que a glória do Senhor se manifestará quando aqueles exaltados forem abatidos e quando aqueles estiverem pisados no pó, serão levantados e nivelados para que a glória do Senhor possa realmente ser sobre eles. Então o Senhor vem, se temos um coração exaltado, pode saber que a palavra de Deus vai nos abater e nivelar ao pó. Então o Senhor levanta o abatido e abate o exaltado. Nivela todo mundo. Nós estamos nivelados na casa de Deus, né? E ai de nós, né, se não estivermos. E continuando diz assim: vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra do nosso Deus, Jesus Cristo, permanece eternamente, né? Eu não tenho dúvidas que a palavra que Deus falou há milhares de séculos atrás nunca caiu por terra. Ela continua operando, né? Esta escritura que nós acabamos de ler
deve ter aproximadamente 2.700 anos. E ela continua atual hoje mesmo. Está operando em nossos corações. Também aqui 1 Pedro, capítulo 1, que nós lemos, diz, aqui ele interpretando, dando o sentido real da palavra, dita por Isaías 40, né? Isaías. Vamos ler do 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha o que ele está falando. Palavra de Deus, viva. Ele está falando de Jesus Cristo. A palavra de Deus viva permanece eternamente. Então, daí diz assim, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, e caiu a sua flor. Então, o Senhor trata com a carne primeiro, porque tratando com a carne, cai a glória. Seca-se, cai sua flor. Se o Senhor destrói a carne, cai a flor. Cai a glória. É isso que Deus faz conosco. Ele não quer que a carne tenha poder na sua casa. Então, quando a carne é tratada, a flor cai, que é a glória humana, então toma lugar a glória de Deus. A glória de Deus toma lugar. Olha, nós estamos aqui, irmãos, se jogarmos essas palavras por terra, jamais poderemos ver a glória de Deus. Devemos voltar para a nossa casa e tomar uma postura de se humilhar e pedir: Deus, ateia fogo na minha carne. Não posso confiar na carne. Diz a palavra que a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Amém? Não confiamos. Você confia? Eu não confio nem em mim mesmo. Não dá para confiar. Por isso eu preciso de alguém que é realmente de confiança de Deus, revelado em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. A glória que o Senhor quer dar é a do seu Filho. Então preciso disto, preciso de Cristo, para que Ele mesmo seja a glória revelada no meu coração. E daí ele diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Que maravilha, irmãos. Falamos de crescimento, e o crescimento, eu estava observando hoje como o Senhor estava falando, não sei se os irmãos observaram. Depois, ontem o Almir, só um intervalo aqui, um parênteses. Um parênteses. Almir pediu para mim mostrar para os irmãos, aí, Êxodo 34, verso 24. Porque ele falou sobre quando nós vamos congregar, vamos nos reunir, o Senhor faz uma obra nos nossos inimigos. Ele fecha os olhos dos nossos inimigos e eles não poderão fazer mal a nós. Pode ler aí alguém que achou essa passagem? Eu lançarei fora as nações e alargarei os teus territórios. Ninguém conquistará a tua terra. Pois subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Aí, para quem acha que aqueles retiros que fazemos são qualquer coisa, não são.
Os retiros que anualmente fazemos para nos encontrar e ali estar na presença do Senhor, para ouvir sua palavra, também para adorar junto o nome do Senhor, engrandecer o nome dele. Existe aqui a palavra de Deus empenhada, que não muda, não mudou para eles, não muda para nós. Amém? Ela permanece para sempre, não vai mudar. Então, o que serviu para eles de mandamento quanto a congregar serve para nós. Amém? Então diz assim, porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Olha aí. Você quer largueza? Congregue. Quer que o Senhor te dê largueza? Quer que o Senhor te abençoe? Quer que o Senhor te dê mais vida? Congregue. Quer morrer? Não congregue. Por quê? Quando deixamos de ouvir a palavra do Senhor, nós podemos ir morrendo, minguando espiritualmente. Alargarei o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Olha que nós fazemos só uma vez por ano. Não é? Estamos ainda em falta com Deus. Tem que fazer mais 2 vezes. Fazer mais 2 vezes. Olha só. Sabe por quê? Deus quer que a gente gaste com Ele. Quer que a gente gaste nosso dinheiro para ir nos retiros, para estar na presença de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Daí Ele nos dá largueza. E as coisas da nossa vida não vão diminuir, pelo contrário, vai aumentar. Dai, ser-vos-á dado, uma medida, sacudida, transbordante, deitará no vosso regaço. Então, temos que confiar em Deus. Você acredita nesta palavra? Amém. É a palavra de Deus. Eu estou participando em retiro desde 20 anos. Já perdi a conta de todos os retiros que eu fui. Perdi a conta. E quando os filhos ficaram adolescentes, que já pagava inteira, 7 contas para pagar. 7 inscrições. 7. Eu tinha que ir economizando desde janeiro até chegar ao retiro. Né? O ano inteiro. Terminava o retiro e eu já começava a depositar para o próximo. Tinha que fazer 12 prestações para ir guardando até o dia do retiro. Irmãos, nós experimentamos coisas tremendas. O Alberto está aqui, que é da geração anterior à minha. Ele esteve antes de mim na obra do Senhor. Nós tivemos um retiro em que a Kombi tombou, as crianças e as irmãs saíram pelo vidro da frente da Kombi, porque foi a única coisa que abriu. Quando espremeu a Kombi, o vidro saiu. E tinha irmãs com um bebê de colo dentro. E tinha uma irmã, parece que estava grávida. E aí a Kombi tombou na frente de nós e o ônibus não conseguiu seguir em frente. Foi o retiro mais sobrenatural que eu participei. Porque nós ali com nossos filhos, choveu no último dia de ir embora do retiro. E era um lamaçal total, assim, não dava para subir, tivemos que ajudar a empurrar os carros para chegar lá em cima. O ônibus não desceu, ficou lá em cima, uns 3 quilômetros para cima. E nós empurrando todos os carros ali, até a irmã Aniceto caiu, estava empurrando. Você sabe quando o carro, você empurra, você cai, escorrega junto e o carro estava voltando para cima dele. Nós clamamos a Deus. E aquele retiro daí, nós fomos a pé até 3 quilômetros, todas as crianças que nem pintinho molhado, foram molhados, encharcados, todo mundo.
E aí pegamos o ônibus com todas aquelas bagagens, tudo encharcado, e o ônibus ainda deixou eu e a Dionísia com todas as crianças pequenas a 1 quilômetro de casa. Aí nós, pelaquela rua, caminhando assim, devagarzinho. Aquela semana nenhuma criança ficou com gripe. Nenhuma criança. Chegamos no culto, no domingo seguinte, os irmãos testemunhando, não, ficou a criança doente, ficou com gripe, alguma coisa, resfriado? Não, ninguém. Glória a Deus, irmãos. E o Senhor havia dispensado grandemente naquele retiro. A história da igreja é uma história de cruz. É o caminho da cruz. O nosso Senhor seguiu esse caminho. Por que não vamos segui-lo? Mas algo que vem operando em nossas vidas é a palavra do Senhor cada ano. Cada ano, e nós vamos para os retiros, não temos nem coragem de pôr temas nos retiros, porque o Senhor, Ele quer atuar do jeito que Ele quer. Então, às vezes, um pregador lá, um irmão que está com o encargo da palavra, ele meditou tanto numa palavra, chega no momento, aí ele tem que mudar tudo. Aí é assim que temos vivido todo esse tempo. Mas eu dou graça por Deus ter me salvado. Eu não poderia poupar nenhum minuto da minha vida pelo que Ele fez. O maior milagre da vida é quando Deus nos dá um novo coração, um novo espírito, uma nova natureza. A palavra diz que devemos reunir no nome do Senhor Jesus Cristo. O que é o nome do Senhor? É a natureza dele. Então, quando todos aqueles que têm a mesma natureza, se reúnem em nome do Senhor, não vão reunir. Nós não somos de natureza batista, presbiteriano, reformado. Não, nós somos de natureza de Cristo. E reunimos nesse nome. Tem uma irmãzinha que colocou uma assim na sua camiseta e ela posta, dizendo, eu sou reformada. Eu não sou reformada. Eu não sou reformada. Eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura. Então, nós levantamos bandeira. Mas diz a Bíblia, em teu nome nós levantamos bandeira. Em teu nome. A igreja reúne em nome do Senhor. Porque são pessoas da mesma natureza. Mesmo coração, mesmo espírito, a mesma fé. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Aleluia. E hoje pela manhã, escutando, eu fico atento e aquilo que vem do Espírito, eu prestei atenção. Então, a palavra que opera em nós, ela opera destruição, mas ela também opera restauração. Né? Se você olhar Ezequiel 37, né? E eu creio que se você tiver realmente os teus ossos estiverem secos, o teu coração está seco, o poder da vida, da palavra de Deus vai entrar em você. Na tua Bíblia aí está escrito, no Salmo 119 e 130, a entrada das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Então, vamos ver aqui Ezequiel 37.
Aqui, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Quando você vê um vale cheio de ossos, quando você vê um cadáver que você não consegue ver um cadáver, você vê ossos, significa que aquela pessoa morreu há muito tempo. Né? Muito tempo Israel estava morto. Quantos de fato crentes que estão mortos há muito tempo? Porque se Israel estava morto, que cria no Senhor, era o povo de Deus, o povo eleito de Deus, estava morto há muito tempo. Às vezes não percebemos que estamos mortos. Quer ver? Olha, estávamos falando outro dia sobre o leproso. O leproso é um morto-vivo. Ele não sente, ele não tem sensibilidade, não sente dor. Vamos ver, vamos fazer um teste aqui, se você está leproso ou não. Você consegue sentir o sofrimento do outro irmão? Ou você deixou ele passar por sofrimento e não se importou? Eu sei o que isso é duro, né? Quando os irmãos ficam indiferentes ao sofrimento do próximo. Jesus não ficava indiferente a ninguém. Ele viu uma mulher carregando o caixão do seu filho. Ele, movido de compaixão, foi lá e tocou. E ressuscitou aquele rapaz. Aquele da sinagoga, ele falou, o servo dele chegou e disse, olha, não incomodes mais o mestre porque ela está morta. Ele falou, vem cá, vem cá. Falou no ouvido dele. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E Jesus foi lá, estendeu a mão para a menina, levanta-te. Para Marta ele disse, tu creres, verás a glória de Deus. Por que Jesus falou diferente ali? Porque ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Então, creia e você verá a glória de Deus. Aleluia! Olha, irmãos, é muito privilegiado alguém que vê a glória de Deus. Então, aqui, continuando a leitura, estavam sequíssimos os ossos, no verso 3, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Lembraram do que quantas vezes vocês leram esta palavra ali em Levítico? Eu sou o Senhor.
Está vendo? E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Porque um morto não sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Só um vivo. Então, para a pessoa retornar a todas as suas faculdades espirituais, ele precisa da ressurreição. Porque ele está morto, não entende nada, não vê nada, não escuta nada. Então diz assim, então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. O maior sentido do homem para se conectar com Deus é o espírito. Não adianta ele ter ossos, o esqueleto completo ali, ajustado osso ao seu osso. Não adianta ele ter pele, nervos e tal. Esse homem é um homem natural. É um homem aí que está no mundo, pulando carnaval. Ele não tem o espírito para ter sentido de Deus na vida dele. Não tem sensibilidade para Deus. Ele não pode se conectar com Deus. Ele precisa ter seu espírito vivificado. O Senhor diz que lhes darei um novo espírito. Aí diz, e ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e dize ao espírito, assim diz Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aí, irmãos, o cadáver pode estar em pé, muito bonito, elegante, sem o espírito, está morto. O Senhor Jesus disse, escutem minhas palavras, porque minhas palavras são espírito e vida. Que espírito o Senhor vai colocar? O espírito dele, o espírito da sua palavra, que ele vai assoprar sobre a pessoa. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse o filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Irmãos, Deus gosta de trabalhar onde não há esperança mais. Onde está tudo deserto, tudo seco. Ele falou, eu farei correr rios no ermo, ribeiros no ermo. Ele faria correr no deserto rios e ribeiros no ermo. Então, o Senhor faz as coisas quando nós estamos acabados. Deus usa homens acabados, não homens inteiros. Homens inteiros Deus descarta, até que ele seja acabado nele mesmo. Deus vai poder usá-lo. Então aqui a casa de Israel só poderia se tornar um grande exército pela grande misericórdia de Deus. E vamos continuando até o 14, diz assim, portanto profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, outra vez? Sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Ele é o Senhor da ressurreição. Ele governa esse universo. E porei em vós o meu espírito, e vivereis.
E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver a importância que é nós darmos atenção para a palavra e temer a palavra de Deus. Hoje nós ouvimos sobre a questão do temor de Deus. Vamos lá para aquela passagem que o Eric leu hoje de manhã. Eclesiastes capítulo 8. Ele parou numa certa altura. Mas vamos ver o verso 11, 12 e 13. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Continuando, ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. O salmista estava lá dizendo, o ímpio faz tudo isso, faz essas coisas erradas e tudo, e ele prospera, ele faz isso, e vai tudo bem com ele. Mas olha aqui, não é para nós olharmos isso. Ainda que ele faça mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Amém? Então, aqueles irmãos que ficam pensando, não compensa eu ser tão obediente, compensa. Olha lá o meu vizinho, eu estou numa pobreza terrível aqui, meu vizinho até tira sarro de mim e tudo, né? Como dizia o irmão Delcio, contou uma história, diz que tinha um homem que via um crente lá todo atribulado, e tinha um cara que dizia assim, bom, o cara estava esse crente tinha assim, trabalhava num negócio de ferraria e estava cheio de sucata ali jogado, né? Aí ele falou, mas vocês sofrem tanto, né, como crente, né? Onde está o Deus de vocês, não sei o quê. Ele falou assim, bom, aqueles ferros ali que estão amontoados, aquela sucata ali, não posso pôr mais no fogo, que não serve nem para o fogo, não serve. Então eles estão descartados. Mas estes outros aqui vão passar pelo fogo, pela água, e vão ser formados como uma vasilha muito importante. Então, o que acontece? Você não quer sofrer, também não poderá refletir a glória do Senhor. Diz que a prata passa pela ação da purificação. E quando ela está realmente refletindo o rosto do seu Senhor, que o seu Senhor possa pentear o cabelo, ela está pronta. Então tem que refletir a imagem do seu Senhor na prova. A prova faz com que reflitamos a imagem de Cristo. Então não vamos querer ficar sem prova. Devemos dar graças pelas provas. Agora, continuando ainda aqui, o verso 13. Então não olhe para o ímpio, veja o que acontece com ele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, porque ele não terá vida eterna. Não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Você teme diante de Deus? Glória a Deus. Eu vou pegar uns 3 copos d'água aqui para jogar para vocês se refrescarem. O que vocês acham?
Está precisando. Vou chamar os diáconos aqui para ir jogando água na cabeça dos irmãos. Então, observe o temor de Deus aí. Vale a pena? Abre lá. Por que vale a pena? Provérbios 22, 4. Eu estou passando essa aqui na verdade, é uma introdução do que nós experimentamos. Temos que realmente refletir. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É isso que, de fato, o temor de Deus nos dá, né? Nos recompensa. Deus nos recompensa pelo seu temor. Quando tememos o Senhor, temos riquezas, honra e vida. Agora, o que acontece, né, quando nós estamos assim, nós passamos por situações bem difíceis. Veja aí em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 22, 6. Diz o seguinte aqui: cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Veja, há coisas que passamos que parece que vamos morrer. O Salmo 18, 5 também. Quando eu estava no hospital para fazer a cirurgia da cabeça, e eu pensava assim, cheguei ao meu fim. Cheguei ao meu fim. E se for um câncer maligno? Adeus, tchau. Né? Fiquei pensando. E cada dia o médico falava, eu falei, doutor, é benigno ou é maligno? Ele falou, é só depois que eu abrir tua cabeça. Aí eu fiquei pensando. Mas daí me veio um espírito de fé. O espírito da fé entrou no meu coração. O irmão Eliseu do Chile ligou para mim e disse, aí, Juvenal. Eu falei, viverei e não morrerei para contar as obras de Deus. E desliguei o telefone. E se cumpriu. Eu vivi para contar as obras de Deus. Glória a Deus por isso. Então veja aí, ó, Salmo 18. Aqueles que se aproximam de Deus, eles pensam que vão assim ficar isentos de sofrimento. Pelo contrário, quem se aproxima mais de Deus é que aumenta o sofrimento. Não é? Porque ele é uma pessoa que ele é zombado, ele é perseguido. Se você olhar um pouquinho no Salmo 69, depois nós podemos ver. Então aqui diz assim, verso 4 diz, cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. E aí o que ele fez? Ele fez um clamor, invocou o Senhor, né? Ele invocou o Senhor, mas vamos continuar. Provérbios 13 e 14. Agora você vai entender o que vai te livrar.
Provérbios 13, 13 e 14. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Verso 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. E também o temor do Senhor, diz a palavra, que é uma fonte de vida para nos livrar dos laços da morte. No verso do capítulo 14 e 27 de Provérbios. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O Senhor quer preservar da morte quando você tem temor de Deus. Outra coisa, o crente não cresce espiritualmente se ele não encontrar o temor de Deus. Os que crescem são os crentes que têm temor de Deus. Porque o temor está ligado ao senhorio. Se Jesus Cristo nunca é reconhecido como Senhor, mas apenas como Salvador, aquele crente fica sempre como criança espiritual. Porque o temor de Deus é o que nos conduz em segurança e que nos leva realmente a apreciar a Jesus Cristo como Senhor. Eu vejo você pode olhar o mundo religioso, onde eles só pregam salvação e cada dia salvação, eles nunca pregam Jesus como Senhor. Então os crentes ali estão assim sempre preocupados em ir na reunião buscar uma bênção, né? Eu vou lá buscar, não tem até um cântico, né? Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar, né? Não é? Então, Jesus precisa aumentar o nível de vida em você. E só no temor de Deus. Tanto que o salmista já era crente. E ele deu uma dica lá no Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une ao meu coração o temor do teu nome. Né? Quem tem temor vai crescer. Né? Mas aqueles que não têm temor, eles estão passivos a ser persuadidos até a sair da congregação. Eles são persuadidos por qualquer coisa. Ah, aquela denominação está pregando sobre bênção, eu vou lá. Ah, daí corre para cá, porque aqui estão falando da prosperidade, então eu vou para lá. Não, prosperidade é a vida de Deus em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. É nisso que precisamos ser ricos. Ricos de vida. O galardão da humildade, do temor do Senhor são riquezas celestiais, honra e vida. É isso que nós precisamos. A igreja precisa de crentes assim. Né? Olha só. Falando dos irmãos mais velhos, né? Vamos dizer assim. Eu vou dizer assim, busque alguém que te mostre o caminho da cruz. Pode ser que alguém que está velho não caminhou, não tomou a cruz. Ele é velho, mas não é maduro. O crente que tomou o caminho da cruz, reconhecendo Jesus como Senhor, ele é um homem maduro. Ele suportou sofrimentos, ele suportou renúncias, ele suportou negação de si mesmo, mas o velho nem sempre. Né? Então não vamos confundir velhice com madurez. Não podemos confundir isso. Né? Eu li no Provérbios ali, é melhor um jovem sábio e humilde, né? Do que um rei tolo que não se deixa demonstrar. Né? Um rei velho que não
Um rei velho tolo que não aceita mais conselho. E o que significa isso? É um jovem que cresceu reinando em si mesmo e ficou um rei velho tolo, que não admoesta-se mais. Por isso, aceite a admoestação, jovem. Aceite a correção, para que você não seja mais tarde reinando no teu ego velho e ainda quer ali sempre fazer com que os irmãos, né, te obedeçam, ouçam os teus conselhos, mas os teus conselhos não são bons. São da alma, são da carne, né? Nós precisamos ter revelação do Senhor quando nós estivermos mais velhos. Ser maduro. Coloque no teu coração aí, jovem. Quero ser maduro, não velho. Ser maduro, porque o maduro é uma pessoa idosa, renovada, cheia de vida e está sempre vivo, está avivado, cheio de vida. É isso. Na velhice ainda dará fruto. Iata, lê lá Salmo 92. Né? Na velhice ainda dará fruto, será viçoso e florescente. Então, dá fruto na velhice. Né? Pelos frutos conhecereis. Pode ler. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aí, para anunciar que o Senhor é reto, olha, um lastro de conhecimento da retidão de Deus até chegar aos cabelos brancos. As cãs na justiça. O Senhor é reto, justo, Ele é a rocha, nele não há injustiça. Então nós estamos caminhando nesse caminho. Vamos envelhecendo, não envelhecendo em si, amadurecendo nesse caminho. Aí sim, precisamos de mais homens assim. Só que agora nós estamos na geração já que tem que esperar os que vêm, né? Para formar uma geração assim. Então, busque sempre alguém que mostre o caminho da cruz. Esse é um problema. Os jovens não buscam, às vezes, os pastores para se aconselhar, porque sempre o pastor está com uma cruz atrás escondida. Quando o jovem chega, o jovem fala, não, eu não sou o diabo. Não, você... não, é para tua carne. Não é para o diabo, é para tua carne. A cruz é para tua carne, não se assuste. Né? Porque diz a palavra do Senhor que os pastores velam pela alma. Não é pelo teu espírito, é pela tua alma, que é malandrinha. A alma que é malandrinha. Né? Ela precisa da cruz, mas não toma. Então, eles sempre dão volta, né? Quando vê um pastor na frente deles, dão a volta. Dão voltas. O pastor trata com a alma. Por isso que tem ovelha que não gosta do pastor. Só gosta aquela que descobriu que Cristo está naquele pastor para tratar a tua alma, para levar para pastos verdejantes, águas tranquilas, sossegar a tua alma, obedecer. Se você ama a obediência, você vai. Né? Meu Deus, eu ia atrás do Aniceto, eu sempre buscava ele, ia na casa dele, mas eu ficava pensando assim, quando eu ia, tudo bem, né? Mas quando ele vinha na minha casa, falar, Senhor, o que eu fiz de pecado? O que eu pequei? Já ficava, né? A Dionísio, será que eu fiz alguma coisa? Um dia fomos apacentar com o irmão Aniceto. Eu falei, irmão, por favor, não vá lá naquela irmã.
Não, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir. Falei, não, por favor, eu peço para você, não vá. Você está irado, vai matar. Ele, não, eu tenho que tratar isso hoje, tratar. E aí tá. Meu Deus, não consegui convencer. Mas eu fui junto. Aí quando ele entrou, meu Deus. Quando ele entrou, a irmã já vi que a mão dela estava tremendo. E daí ela sentou na mesa lá, e eu sentei no sofá, e a Aniceto sentou na frente dela, e eu vi as pernas dela assim, batendo uma na outra. Falei, Senhor, tem misericórdia, que a Aniceto tenha compaixão, misericórdia dela. Meu Deus, os irmãos tremiam. Então, é melhor você ir na casa do pastor, né? Senão ele chega de surpresa. Meu Deus, o que será que foi, né? Não dá para chegar de surpresa. Almir, avise que você vai chegar. Ela ficou curiosa, fiz história, hein? Ah, meu Deus. Eu não sei se ela morreu ou viveu, mas ela teve que ouvir, mas eu vi que ela ficou tremendo. E eu fiquei, depois eu me tornei intercessor dela para ela não morrer. É. Mas é que ela, se ela entendesse que o Aniceto queria o bem dela, né? Às vezes o irmão tem medo, fica com medo, às vezes não anda. Mas se andar em comunhão com Deus, não há pastor que vai fazer alguma coisa para você, né? Fique em paz, fique tranquilo. Eu andava tranquilo com o Aniceto, porque eu procurava andar no caminho do Senhor. Ele não queria receber a exortação dele, porque eu acho que era mais forte do que de Deus. Eu ficava na miúda, né? Então, olha. Então, a cruz, né, irmãos? Vamos dizer assim. Tem irmãos, quem aqui quer ser pastor? Um dia chegar a Deus te ungir para essa obra. Ninguém quer, né? E eu vou dizer, olha só o caminho que você tem. Olha o que você tem que tomar. Bom líder é aquele que te decepciona, porque Deus o usará para te mostrar o caminho da cruz. Então você fica decepcionado. Né? Você acha que os pastores devem ser bonzinhos? Não, eles têm que ter a cruz para mostrar para você. Daí, agora, muitos querem ser pastores e começam a ler muito, ouvem de tudo para ter mais conteúdo para falar e pregar. Mas ao ouvir a voz do bom pastor, o bom pastor só diz uma coisa. Para ser bom pastor, não é muito conteúdo para falar, não é muita leitura, encher a cabeça de muita coisa. Só precisa morrer. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Este é o que Jesus te dá de conselho. O bom pastor é aquele que morre. Então, muitas vezes nós pensamos que para ser um bom pastor, nós precisamos conhecer toda a Bíblia e tal. Aí, o que adianta? Você vai ser um pastor vivo de Bíblia, mas morto de vida. O que Deus está querendo, o que seu povo precisa é vida. É esta vida que Jesus deu por nós. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, vamos supor aí, você quer entrar no seminário para ser pastor? Então comece aqui. Dê vida, dê tua vida. Entregue tua vida. Que ele possa fazer o que quiser. Morra para si mesmo. Morra, jovem, para si mesmo. Senão você vai ser um pastor e daqueles bem orgulhoso, se você só encher tua cabeça de conhecimento. Mas se você morrer para si mesmo, você poderá realmente
ter algo que vai substituir tua vida. Cristo vai tomar o lugar daquele que morreu. Então, olha, e o Senhor falou que esta entrega, ele diz assim, a minha vida eu dei de mim mesmo. Ele mesmo quis dar. Ele não foi forçado pelo Pai a dar. João capítulo 10. Ele não foi forçado. Ele espontaneamente a deu. Olha só aqui, se você quer que Deus te ame, faça isto. Se os jovens que estão aqui, nós só vamos ter esperança que Deus vai te usar como um ministro de Cristo se você morrer hoje. Né? Olha, eu fico assim impressionado com aqueles que já vêm e já se candidatam e vêm achar que é nós que colocamos. Eu vou dizer uma coisa. Morra, vá para a sepultura. Se você ressuscitar, você vai ser o que Deus quer que você seja. Amém? Ninguém disse amém, né? Aí, Bia, vai casar? Ei, você? Felipe, barbudo, morrer e tirar o cadáver pela barba, assim. Aí sim, Almir, você vai poder confiar nele, se ele morrer, né? Então, quando eu confiar nele vivo, você vai se dar mal. Não pega a faca para matar ele. Deixa ele morrer sozinho. Porque tá aqui, ó. Não adianta você chamar alguém para te matar, né? Deixe o Senhor, sabe, matar direitinho. Aqui, ó. Por isso, versos 17 e 18 aí. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então, quem não morre nunca terá a vida de volta na ressurreição. Amém? Não terá. Por isso que temos tantos maus pastores por aí. Porque eles nunca morreram. Então não tem ressurreição para dar ao povo. Não tem novidade de vida. Então precisa morrer. Ela diz assim, veja só, ninguém me tira de mim. Ninguém tira de mim a vida. Mas eu de mim mesmo a dou. Ele dele mesmo deu. Certo? Você quer voluntariamente dar? Nós vamos ter poucos pastores. Uns mil. Nem meia dúzia falou amém, Almir. Então nós estamos fritos aí com essa equipe que nós vamos ter. Que o Senhor opere em você o querer e o efetuar para a glória dele. Para que você, nós não precisamos coagir você a entregar, mas você se entregue como Jesus se entregou, certo? E aí sim, se você não fizer isso, você não vai poder realmente glorificar o Senhor. Eu quero ler agora sobre crescimento, né? E nós necessitamos de uma coisa, de algo que aconteça na vida da igreja. É aquela palavra que diz assim, recebereis poder. Recebereis dínamo, explosão, dinamite. Precisamos da obra do Espírito Santo. É uma obra de detonação de toda a força que resiste à obra de Deus. Ele irá detonar o poder humano na vida do obreiro. E toma o controle, destrói a potência do homem. Ele vem sobre a cabeça e domina tudo. Por isso que Jesus falou, fiquem em Jerusalém, não vão fazer nada, fiquem aí esperando, porque eu vou mandar poder do Espírito Santo sobre vocês. Aí, quando vocês receberem, então o poder de vocês vai minguar, mas o meu poder vai atuar. O poder do Espírito Santo atuou, então a igreja realmente cresceu. A igreja cresce quando o Senhor opera, quando o poder do Espírito Santo opera.
Quando nós valorizamos a palavra do Senhor, o Espírito Santo fica contente e começa a atuar mais ativamente no nosso meio. Olha, vou ler uma passagem ali do Levítico 19. Está no capítulo 19, verso 23. Nós falamos de crescimento espiritual, mas nós precisamos realmente se entregar para esse crescimento, deixar Deus operar. Olha aqui, há um processo aqui que o Senhor estabeleceu, é um mandamento, e vocês acabaram lendo essa tarde. 23:19 diz assim: aliás, perdão, 19:23. 19:23. Diz o seguinte: quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda espécie de árvore frutífera, ser-vos-á vedado o seu fruto. Na outra versão diz: incircunciso será o seu fruto. É isso? Isso, será incircunciso, 3 anos vos será vedado, ou incircunciso. 3 anos. Certo? Esse é um tempo, de fato, importante na nossa vida. Às vezes nós nos convertemos e não aprendemos a morrer por 3 anos. Devemos aprender a morrer para o nosso ego durante os primeiros 3 anos da nossa vida espiritual. Senão não vamos glorificar o Senhor. Os hebreus estavam passando com esse problema. Eles não cresceram. Daí diz assim: então o Senhor estabelece sempre, se você olhar sempre 3 na Bíblia, você vai ver lá em Oséias, esse 3, você vai ver em Josué, para entrar na terra, 3 dias antes. Enfim, o 3 é um número realmente escolhido por Deus. Mas veja agora, diz assim: será vedado por 3 anos o seu fruto, dele não se comerá. Amém? Dele não se comerá. No 4º ano todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Aí você não vai comer. Você vai dar louvores ao Senhor. Então, tudo que for produzido será para a glória de Deus, para dar louvores ao Senhor. Você não participa de nada disso. Só o Senhor que participa. Então, todo o fruto produzido é para a glória de Deus. Mas agora é interessante, isso é uma obra do Senhor, porque não tem atuação humana, porque no 5º ano ele diz que para comer disto. Verso 25 diz: no 5º ano podereis comer os frutos. Ali, como está escrito? 5º ano. Comereis o seu fruto, para que vos faça crescer. Irmãos, se nós não continuarmos crescendo após dar fruto, é porque nós estamos comendo. A palavra de Deus tem que ser comida continuamente. No 5º ano podereis comer os frutos para que a sua produção seja mais abundante. Você sabe que eu sou o Senhor vosso Deus. Você sabe que o Senhor se dispensa à medida que nós comemos a palavra e crescemos. O Senhor nos dá essa ordem de comer para crescer. Crescer quem? A palavra, não eu. Por mim viverá por mim. Então, quem se alimentar de mim viverá por mim. Esse crescimento
significa que quanto mais Cristo for comido, mais Cristo vai tomando o lugar de você mesmo, mais Cristo, você é o que come. Eleazar que falava isso. Você é aquilo que você come. Se você comer mais da palavra do Senhor, realmente você vai ser a imagem do Senhor. Então, quem cresce? Aquilo que você comeu que vai crescer. Se come a palavra cresce. Se a igreja come a palavra, o que vai acontecer? Que na reunião seguinte o Senhor vai enviar mais palavra, porque comeram. Mas se não comeram, pode acontecer uma coisa muito ruim. Ela pode ser, assim, privada. O Senhor priva. Quer ver uma coisa? Abre aí em Amós. Livro de Amós. Olha aqui. Vamos para o capítulo 2. Verso 11, diz assim. E dentre... Não, mas vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler o 2, 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Agora, continuando, verso 11, diz o seguinte: e dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Você sabe o que é nazireu? É a pessoa consagrada ao Senhor, né? É uma pessoa que se consagra ao Senhor. E ele não pode beber bebida forte, não pode beber vinho, não pode... Tem várias restrições. Daí diz assim, não é isso que os filhos de Israel... Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Onde vai parar isso? Que consequência terá isto quando as pessoas querem que os profetas parem de pregar? O que acontecerá? Agora você vai ver o capítulo 8, verso 11. O Senhor aplica um julgamento, um juízo aqui. Verso 11 diz, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Veja, se deixamos de comer o que recebemos, não nos interessamos, então o Senhor vai removendo cada vez mais, nós vamos perdendo a revelação do Senhor. Nós precisamos aumentar, crescer na revelação de Cristo. Então, por isso que devemos comer o que o Senhor nos envia, o que o Senhor nos dá. É importante isso. É a vida da igreja. O Senhor, Ele processa na nossa vida. Veja, em Ezequiel 37 nós vimos que a palavra de Deus trouxe vida no lugar da morte. Agora, quando nós estamos todos com o ego inflado, o Senhor traz morte no lugar onde nós estamos cheios de vida de nós mesmos. O Senhor atua naquilo que nós estamos mais abundante, a vida própria, vida de nós, vida do ego, a vida de satisfação própria em si mesmo ou nas coisas. Então o Senhor vai ter que minguar aquilo para que a sua palavra cresça ali. Então ela opera. E agora onde está minguado, o que o Senhor faz? Ele traz o poder da ressurreição. Quando o nosso ego está batido, então o Senhor vai levantar. E se nós não temos
se nós não temos de fato entregado-se à transformação, à mudança, em Jeremias 48, o Senhor diz que manda derramadores para esvaziar os vasos. Jeremias 48 diz, verso 10 e 11. Diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes é aquela borra do vinho que fica no fundo. Ela descansa lá, mas contamina o vinho. Repousaram, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhes enviarei derramadores, que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. Aqui o Senhor está falando do povo de Israel, que o Senhor ia enviar para levá-los ao cativeiro. Porque se nós não queremos jugo sobre nós, como Israel não quis jugo, o Judá não quis o jugo do Senhor, então eles foram levados para o cativeiro. Aí eles tiveram que tomar o jugo na força. E nós temos que fazer voluntariamente isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, né? Tome o meu jugo, né? E o meu fardo que é leve. Isso está em Mateus 11, 25, a partir do 25, né? Então é o seguinte, esses derramadores podem ser chamados de esvaziadores. Você está vazio para que a palavra encha mais você e processe mais pureza dentro de você? Para que você seja transformado? Para que o vinho que Deus depositar ali fique puro, não misture com a borra da tua carne, o bagaço da carne, mas fique um vinho puro. Quando você for servir para os irmãos, vai ter a doçura do vinho, não do vinagre, né? O vinagre é ruim, né? Os irmãos não vão, né? Ixi, tome um cálice de vinagre. Não, o Senhor tem que tratar conosco para que a doçura do vinho seja servida, e não o azedume do vinagre. Porque se ficar aquela borra no fundo do vaso, da vasilha, né, o que vai acontecer é o seguinte, que aquilo vai fermentar o vinho que está ali. Por isso que eles mudam de vaso para vaso. Porque o vinho vai para uma vasilha limpa e daí a sujeira fica no anterior. Então vai ser sempre renovado, mas tem que ser esvaziado cada vez para processar realmente a pureza do vinho. Deus enviará os derramadores, aí no verso 12 fala, né? Então vai precisar de esvaziadores para a nossa vida. Às vezes tem irmãos que são usados para isso, né? A gente está tão cheio, os irmãos chegam lá cheio de si mesmo, e chega um irmão e espeta você e você murcha, né? Os pregadores falam uma palavra que você não está gostando naquele momento, mas é aquela que vai esvaziar você. Então aí, vamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor, para que possamos realmente reconhecer de fato, para que Ele seja glorificado. Aí, veja, o Pentecostes foi identificado como aqueles irmãos que estavam embriagados de vinho, de mosto, vinho novo. Amém? Eles estavam embriagados de vinho novo. Mas porque o Senhor preparou eles para receber um vinho puro, que é o Espírito Santo habitando neles.
Então, antes disso, nenhum dos servos do Senhor estava capacitado e eficiente para realizar a vontade de Deus. Mas quando o Espírito Santo veio, eles começaram realmente realizar a vontade do Senhor, porque antes eles não tinham poder para fazer nada. Veja, o que Jesus havia falado a eles após a última ceia, o que foi que ele disse? No capítulo 15 de João, ele estava falando sobre o vinho ali. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. É a verdade para a qual devemos atentar hoje. Sem mim nada podeis fazer. Então, se nada podemos fazer sem Jesus, então eu tenho que remover eu de cena. Jesus tem que entrar. Mas se eu não morro, ele não entra. Nossa autoconfiança precisa ser destruída. Foi o que Jesus fez com Pedro. No final, ele foi lá, permitiu que Pedro negasse ele e chorasse amargamente para destruir sua própria autoconfiança. Ah, eu sou bom, né? Puxa vida, eu sou bom e o Almir nem olha para mim, nem vai por eu aqui, né? Eu sou, né? Já tenho conhecimento, posso até pregar, ensinar, posso até fazer reunião de estudo. Mas ninguém está vendo que eu sou importante. É isso que o ego fica falando. Mas não precisa. Quando alguém morrer e o Espírito Santo levantar, vai levantar você junto. Porque os 11 cheios do Espírito Santo levantaram todos juntos. Aí você não vai levantar sozinho. Você quer ser a estrela de quinta grandeza? Não, você vai ter um monte de gente com você. Esses vão levantar junto. Você vai ver, puxa, não era só eu mesmo. Não era só eu que tinha revelação. Ai, quantos aí? Elias estava lá, né? Ele estava angustiado e ficou até depressivo, porque só ele ficou. Quando a gente fica sozinho, a gente fica depressivo. A gente não tem companheiro para dizer, por favor, me ajude aqui, estou numa luta terrível. Né? Esses dias o Hélio me ajudou numa luta lá, às vezes que precisa, eu vou lá também, né? A gente precisa um do outro, né? Estamos perto. Né? Pena que o Almir está muito longe, o Aguiar está mais ainda. Mas a gente pode dar uma telefonada, ó, irmão, estamos passando essa luta aqui, né? Ore aí e tal. Não é? Não vamos caminhar sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinho. Ovelha não foi criado para viver sozinho. Né? Um irmão aconselhou, luta de pastor você só pode contar para outro pastor. Não pode contar para as ovelhas. A ovelha morre. Tem que chamar outro pastor. Olha, estou passando nisso. Com vontade de matar aquela ovelha lá. Estou com raiva dela. Aí imagina se você confessar isso para ela. Estou com raiva de você. Pronto, ela morreu. Eu pensava que você me amava. Pá. Não, mas eu estou numa tentação. Teve um irmão, um servo de Deus, muito ungido de Deus, e um dia ele estava numa terrível situação. Ele criou, os irmãos se dividiram e traíram ele, e ele estava com a tentação na cabeça, eu vou matar aqueles irmãos. Deus curou ele dizendo assim, eu te amo. O Senhor me ama. Eu todo irado aqui, querendo matar, e o Senhor me ama. Ele começou a chorar amargamente. E o Senhor levantou ele de novo. E floresceu a obra de novo. O Senhor, Ele tem piedade daqueles que sofrem tentação. Né? Invoque o Senhor e você será salvo. Olha só, eu coloquei aqui para encerrar alguma coisa importante. Nós precisamos
fazer o seguinte: o poder próprio precisa dar lugar ao poder de Deus. E por fim, falando do temor de Deus, aquele que teme sabe pedir a Deus. Sabe o que pedir. Eu separei 3 pedidos aqui. Moisés pediu uma coisa, você sabe? Ele pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. Amém? Davi disse, Salomão pediu sabedoria para julgar causas de justiça entre o povo de Deus. Esses 2 pedidos são excelentes pedidos. Pedir para ver a glória de Deus é um pedido maravilhoso. Pedir sabedoria também. Mas tem um pedido que vai fazer você experimentar todos os outros. Davi pediu: dá-me um coração puro. Dá-me um coração puro. Pureza é o requisito para manter todas as portas do céu abertas para você. Jesus falou: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A porta dos céus estará e as janelas dos céus abertas para você enxergar o trono de Deus. Então vamos dizer assim: de que vale nós andarmos na terra sem a porta do céu aberta para nós? Veja como Jesus andou. A porta do céu sempre esteve aberta para ele. Quando o Senhor Jesus foi batizado e orou, os céus se abriram. E o Espírito Santo veio sobre ele. A pureza faz com que a nossa vida tenha sempre a liberdade do Espírito Santo estar sobre a nossa cabeça. Nós devemos andar assim, adequadamente, com um coração puro, para que sempre esteja a unção do Espírito Santo sobre nós. Porque diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, com virtude, e andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Mas porque ele amou a justiça e aborreceu o pecado. Ele tinha um coração puro. Ele era zeloso. O que devorava ele era o zelo da casa. Quando nós temos esse zelo, nós vamos andar com um coração puro, porque nós podemos prejudicar o fluir do Espírito Santo na vida da igreja. Então, também Davi pediu no Salmo 27 algo importante e que você deve pedir. Salmo 27. Esse salmo é um salmo que eu prezo por ele, porque ele fala um pouco da vida daqueles que... Salmo 27. Olha o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
Aqueles que temem ao Senhor, eles realmente têm um bom pedido diante de Deus. Eu dou graças a Deus que o Senhor me salvou com uma eterna redenção, e eu quero mais aprender dele no seu templo, contemplar sua formosura, mas eu sei que a luta nossa para que o Senhor trabalhe no nosso coração, dá-nos um coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração puro e mantém em mim um espírito reto. É isso que é um pedido maravilhoso que vai fazer com que você experimente todos os outros privilégios da comunhão com Deus, né? Então, quero encerrar aqui. Eu tive até que alterar o que eu ia compartilhar para deixar esse conselho de fé, de pureza, de santificação no coração de vocês e no meu também. Porque nesta manhã eu vou dizer aos irmãos, assim eu creio que todos nós fomos constrangidos pelo Espírito Santo, né? Compungidos. E eu acredito que todos puderam chorar diante de Deus. E eu fui um que realmente tinha bastante água para verter dos meus olhos, mas se eu não tivesse, acho que ia secar. Dou graças a Deus. Podemos nós, você hoje quer morrer para si mesmo? Então, faça isso voluntariamente, espontaneamente, né? Como Jesus disse, eu dou minha vida espontaneamente. Se você quer fazer isto público, um testemunho público, você pode vir à frente e pedir: eu preciso morrer, eu preciso de Cristo. Cristo seja revelado em mim. Eu necessito disto. Não quero ir para casa no fim de 3 dias, vivo em mim mesmo. Que minha carne venha morrer, que a palavra tenha ação poderosa para secar a carne, secar aquele orgulho que está lá impedindo que Jesus seja revelado. Vá diante do Senhor, né? Vá diante de Deus. Tem 2 jovens aqui em frente. Não importa a tua idade, vá. Um dia eu vi o Aniceto pregando, e aquele dia o Gino e a Francesco foi lá na frente e chegou na fila para o Aniceto impor as mãos sobre ele e abençoar. O irmão Gino, todos conhecem. Acho que ele conhece revelação até da página preta da Bíblia aqui, da capa preta. Mas ele foi. Um dia o Alberto estava pregando lá na Belo Horizonte. Eu estava numa luta terrível. Batalha. Ele fez o apelo, eu fui o primeiro a ir lá. Eu precisava render meu coração. E eu tenho certeza
que mesmo que você não tenha guardado tudo que foi pregado, mas se você fizer a entrega ao Senhor, todo aquele depósito, ele vai ser computado para abençoar você. É o que o Senhor faz. Se nós comemos a sua palavra, Ele envia mais. Ele nos enche. E certamente você tem que sair daqui cheio do Espírito Santo. Quem falou aqui que queria ser um jovem hoje cedo? Quem que falou? Voltar a ser jovem foi o irmão? Irmão, eu também penso a mesma coisa. Nunca é tarde para se arrepender. Eu me arrependi de quando eu poderia orar mais, não orar. Me arrependi do tempo em que eu tratei alguns irmãos com dureza por ignorância. Das vezes que eu não fui amável com minha esposa, a vontade é de voltar atrás, começar tudo de novo. Podemos orar uns pelos outros. Ainda estamos no caminho do aperfeiçoamento. Eu me encontro nesse caminho de estar sendo trabalhado por Deus, esvaziado, quebrado, destituído de muitas coisas. Às vezes a gente trabalha e pensa, graças a Deus cheguei. Mas o Senhor não permite a gente ter glória nenhuma e destrói. O Senhor foi me testando, me provando em muitas coisas para sentir o que as pessoas sentiam. Eu nunca senti assim tanto o que é ficar dentro de uma UTI. E quando eu fiz aquela cirurgia, eu pensei assim, como eu fui um consolador sem experiência para aquela irmã que estava na UTI quando eu fui visitar. Então eu fiquei na UTI, passando aquela prova. Como eu não sabia como vivia a Sônia, uma irmã que toma remédio anticonvulsivo. Fiquei tomando por um bom tempo anticonvulsivo. E estou experimentando o que passam os pais
cujos filhos foram longe do Senhor. Então, cada dia, o Senhor vai trabalhando para que um dia... O Ricardo contou uma experiência que ele foi no museu da Corrie ten Boom agora numa viagem. E perguntaram, ele viu um escrito lá, perguntaram para ela assim: o que você faz com todos os elogios que você é uma mulher de Deus e tal? Os elogios, né, as considerações. Ela falou: cada elogio eu pego, é como se fosse uma flor. Eu recolho e quando vai aumentando e der para fazer um buquê, eu faço e entrego para o Senhor. Porque não me pertence nada. Só vou juntando para entregar para o meu Senhor. Entregue tudo para o Senhor. Tudo que você tem. Todos os elogios dos irmãos. Irmão, você é uma bênção. Colha, junte e entregue. Amém? Faz isso. E você vai glorificar o Senhor. Aleluia, Senhor.